A Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 4, nos versículos de 1 a 25. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A seguir, porque ontem nós estudamos sobre o batismo do Senhor Jesus. João Batista batizou Jesus e veio uma voz do céu confirmando: esse é o meu filho amado. Então, a seguir a esta manifestação pública, espiritual, sobrenatural, o Senhor Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Tu consegue entender isso? Quem te leva para o deserto é Deus. É o Espírito Santo. Tu tá lendo o que eu tô lendo? A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, Jesus foi batizado. Jesus recebeu a confirmação pública, né? Todos ouviram essa voz. Eis que os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Então, ele recebeu uma confirmação, um selo, uma bênção, algo de Deus no batismo. Na sequência, a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo desce sobre ele. Deus diz que ele é meu filho. E agora sabe o que vai acontecer? Tu vai ser provado. Tu vai ser tentado pelo diabo. E ainda vai ser, sabe aonde? No deserto. Então, aqui, este versículo aqui para nós é muito forte e muito importante. Porque não é que tu foi batizado, tu foi abençoado, Deus te ama, tu é filho de Deus, tu é filho amado do Pai, tu é salvo, que tu não vai ser tentado, que tu não vai ser provado. Ao contrário, tu vai ter que te levantar, tu vai ter que repreender, amarrar, expulsar Satanás, porque agora tu é inimigo dele. Antes tu jogava no time dele, tu tava do lado dele, né? Agora tu é de Deus. Então, tu é inimigo dele. E ele é teu inimigo, adversário das nossas almas. Então, o Senhor Jesus aqui, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. O que é ser tentado? Tentado. Satanás vai tentar fazer com que Jesus caia em pecado. Ele vai tentar Jesus para que Jesus desobedeça. Ele vai tentar Jesus para que Jesus ceda aos desejos da sua carne, da sua natureza humana, da sua necessidade ou das suas necessidades. O Senhor Jesus vai ser posto à prova. O caráter de Jesus vai ser testado. E tudo isso que eu falei se aplica a mim e se aplica a ti. Nós somos tentados diariamente a cair em pecado, a desobedecer, a ceder aos nossos desejos, aos desejos da nossa carne, da nossa natureza, da nossa personalidade, da nossa cultura, da nossa família, do ambiente que a gente convive, do trabalho, do lugar onde a gente anda, responder, agir igual, né? Ser uma cópia deles. Isso é uma tentação diária. Tu manter o teu caráter íntegro, de uma forma piedosa, de uma forma santa, irrepreensível. Então tu é posto à prova diariamente. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Então o Senhor Jesus aqui está sendo levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E assim como o Senhor Jesus foi tentado,
em todas as tentações, né, nós também somos tentados. 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Aqui é muito importante. Há estudos, não sei se fisiológicos, nutricionais, de que a partir de 40 dias começa a ocorrer uma autofagia, o corpo começa a comer o seu próprio músculo, sua massa magra. E aí a pessoa começa a sentir fome, no sentido de que aí começa a faltar nutrientes e aí começa a dar problema, o jejum. Aí o jejum deixa de ser uma consagração e se torna um sacrifício, um flagelo, uma mutilação. Tanto é que a Bíblia fala de vários tipos de jejum, né? Jejum de 3 dias, jejum de 21 dias, o jejum semanal, que a gente estudou, e o jejum de 40 dias e 40 noites, que Moisés também fez, que Elias também fez. E que nós conhecemos muitos homens e mulheres de Deus que fazem jejum de 40 dias e 40 noites. E aí, no fim desses 40 dias e 40 noites, no fim desse período, ele teve fome, quer dizer, ele estava no limite, né? Já tinha cumprido, vamos dizer assim. E então, o tentador, aproximando-se, então quer dizer, ao final dos 40 dias e das 40 noites, Satanás se aproximou de Jesus. Ele foi tentado, né? Ele estava jejuando, mas quando chegou no momento mais delicado, mais dramático, né? Na crise, quem é que aparece? O próprio Satanás, o próprio diabo. Eu só quero dar para vocês a referência de Deuteronômio 8, quando a gente estudou agora há pouco tempo, tá? Sobre os 40 dias. E tu lembra também que foram 40 anos no deserto. Então, aqui tem toda essa simbologia. O Senhor Jesus, 40 dias e 40 noites no deserto. O povo de Israel, 40 anos no deserto. Aí vamos ver o que o diabo falou. Então, o tentador, né, o diabo, Satanás, a antiga serpente, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas palavras se transformem em pães. Lembra que no batismo, Deus, né, a voz dos céus disse: esse é meu filho amado. E a gente já viu, filho de Davi, filho de Abraão. E aí, o que o diabo fala? Se tu é mesmo filho de Deus, então ele está querendo saber a identidade de Jesus. Se tu é mesmo filho de Deus, então demonstra o teu poder. Usa as tuas credenciais, as tuas digitais, as tuas prerrogativas divinas de filiação, de filho, para resolver os teus problemas, a tua dor, a tua fome. Tu tá entendendo qual é a tentação que tá aqui? Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Então, resolve o teu problema de uma forma imediata. Não passa pelo processo. A anestesia resolve tudo aqui. Porque tu é o Filho de Deus. Se tu é o Filho de Deus, faz essas pedras virarem pães. E aí tu vai matar a tua fome. 4. Jesus, porém, lembra que eu digo para você sempre? Porém, quer dizer, é o outro lado da moeda. É o que vai acontecer. Jesus, porém, respondeu: está escrito. E nós estudamos. Onde que está escrito? Em Deuteronômio, no Antigo Testamento. Jesus, porém, respondeu: está escrito. Quer dizer, Jesus conhecia a palavra. Quando tu conhecer a palavra, quando a palavra habitar ricamente no teu coração, quando ela estiver dentro de ti, ela vai sair pela tua boca. O Espírito Santo vai nos fazer lembrar, na hora certa, na hora H,
diante de autoridade, de governo, de poderes, de principados e potestades, não importa. A palavra vai sair no teu lábio, na tua boca. Tu vai poder profetizar, tu vai poder salvar, curar, libertar, santificar, abençoar, edificar. Tu vai ser um canal de bênçãos. Tu vai emprestar a tua boca para o Espírito Santo e ele vai fazer o que importa, o que interessa. E então Jesus, quando ele diz está escrito, quer dizer que ele conhecia a palavra. Ele é a palavra. Mas assim, ó, nós temos que saber o que está escrito. Por isso, o canal A Bíblia diz, para que tu leia a Bíblia, para que tu estude a Bíblia, para que tu medite na Bíblia, para que tu tenha conhecimento do que está escrito na Bíblia. O que a Bíblia diz? Isso habitando em ti vai te dar poder, autoridade. Tu não vai ser enganado e tu vai vencer as tentações. Porque olha o que acontece. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E essa citação nós lemos em Deuteronômio. E se tratava do próprio Senhor Jesus, que é o pão vivo que desceu dos céus. E quem se alimenta desse pão nunca mais vai ter fome. Quem bebe dessa água nunca mais vai ter sede. Então, o Senhor Jesus é o pão. Mas nós, seres humanos, precisamos do pão. O pão físico, o pão material, o pão natural para estarmos vivos. E Jesus está dizendo que tu não vai viver só de pão. Então tu não vai, vamos assim, queimar os teus cartuchos, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, transformando as pedras em pão. Porque tu não vive por causa do pão. O teu Deus não é o ventre, não é o estômago. E aí o pão simboliza todo o teu sustento, toda a tua vida, toda a tua sobrevivência, tudo aquilo que tu depende para existir. Então Jesus está dizendo, ó, não vai ser só disso que tu vai viver. Tu não é só corpo, tu é alma e espírito. Tu vai viver de toda palavra que procede da boca de Deus, da palavra de Deus. O meu corpo e a minha mente pode enfraquecer, mas o nosso espírito, ele se renova, ele se fortalece por causa da palavra de Deus. 5. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Aí aqui a gente brinca que o Espírito Santo leva para o deserto e o diabo leva para o templo. Por quê? Porque foi o que aconteceu. O diabo levou Jesus para Jerusalém, né? E colocou sobre o pináculo do templo. O que ele queria? Colocar Jesus num lugar muito alto. E disse, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Então, o que Satanás está fazendo aqui? Está respondendo Jesus com a própria palavra. Ele está usando o texto bíblico para pretexto para a sua tentação. Ele está tentando Jesus com a própria palavra. E sabe qual é a palavra que Satanás está citando para Jesus? O Salmo 91. Aí eu fico só pensando assim, ó, o desaforo, né? A ousadia. Porque toda a palavra aponta para Jesus. O Salmo 91 fala justamente de uma batalha, de uma guerra espiritual, da vitória de cada um de nós sobre o mal. E aí Satanás usa esse texto para tentar o Senhor Jesus. Se tu é filho de Deus, te joga daqui, porque Jesus está no lugar mais alto, né? E aí ele justifica essa tentação com o Salmo 91. Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Aqui nós temos várias simbologias. Em primeiro lugar, Jerusalém, que é a cidade santa. O templo, que é o lugar de santidade, o lugar onde Deus
se revela, a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, mas nós sabemos que é o lugar de oração, a casa de Deus. Os anjos, porque ele cita, né? Tu vai dar ordem para os anjos. E ele está querendo o quê? Que Jesus se jogue. Que a morte de Jesus aconteça desta forma. É uma tentação, né? Tu chegar muito alto, tu ir no alto e tu despencar. Tu tá entendendo? Tu subiu muito, tu cresceu muito, tu foi reconhecido, até espiritualmente, né? E aí vem a morte, aí vem o fracasso, aí vem a falência, aí vem a dor, a enfermidade, não sei, qualquer coisa que simboliza a queda, a descida, a precipitação. E aí o que Jesus responde para Satanás? Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Quer dizer, eu não vou fazer com que Deus se torne o meu garçom, o meu empregado, o meu funcionário. A vontade de Deus é que tem que ser cumprida e não a minha. Eu não vou colocar Deus à prova, eu não vou fazer com que Deus faça o que eu quero. Nós temos visto exemplos de pessoas que fazem isso. Que querem que Deus obedeça. E depois ficam emburradas, ficam de mal, fazem beicinho. Viram as costas para Deus porque Deus não fez o que elas queriam. E muitas vezes são coisas sérias. Às vezes é uma cura, né? Às vezes é a salvação, às vezes é um milagre. Eu não estou falando de coisas erradas. Muitas vezes é uma oração legítima. Como nós vimos, Jesus mesmo disse, Pai, passa de mim esse cálice. Mas Deus não passou. Paulo pediu, tira de mim esse espinho na carne, mas Deus não tirou. Moisés pediu para entrar na terra e Deus disse, basta, não fala mais sobre isso, porque tu não vai entrar. Quer dizer, a vontade de Deus é perfeita. Ela é boa, agradável e perfeita. Deus é soberano. É Deus que sabe. E aí, Jesus está dizendo, ó, não ponha o teu Deus à prova. Não coloca Deus na parede, contra a parede. Não exige de Deus. Não testa, não exagera. Tu não vai fazer isso. E Jesus está citando Deuteronômio capítulo 6, verso 16. Tu não vai colocar o teu Deus à prova. 8. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse, tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então, o que ele queria? A adoração do Senhor Jesus. Ele queria que Jesus, o Filho de Deus, se prostrasse e o adorasse. E aí o que ele diz? Que vai dar os reinos do mundo e a glória deles. Isso aqui é uma mentira deslavada e descarada. Porque todos aqueles que adoram Satanás têm a morte, a perdição eterna, o inferno. E o próprio Senhor Jesus disse que Satanás, ele mente desde o princípio. Porque ele é a antiga serpente. Ele mentiu, ele enganou Eva. E ele mente. Ele se transforma em anjo de luz para enganar. Então, é tudo mentira. Tudo o que ele fala é mentira. Não tem nada de bom. As pessoas dizem, mas me deu, eu recebi uma cura. E aconteceu isso. Aconteceu isso e tu perdeu 10. Né? Tu ganhou 1. Ganhou não, né? Porque tu entregou. Então, aqui é uma mentira descarada de Satanás. Porque se ele dá com uma mão, ele retira com a outra. E muitas pessoas que serviram Satanás dão esse testemunho de que a vida delas era uma derrota. Porque ele é o devorador, né? Ele veio para roubar, matar e
e destruir. Ele é um ladrão, ele é um mentiroso. Então aqui ele estava querendo a adoração do Senhor Jesus e prometendo os reinos do mundo e a glória. 10. Então Jesus lhe ordenou: vai embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isto, o diabo deixou Jesus e eis que vieram anjos e o serviram. Então, o que acontece aqui? Jesus expulsou Satanás, mandou-o embora. O anjo mau teve que sair. E vieram os anjos bons, os anjos obedientes para servir a Jesus. Então tu vê aqui claramente o céu e o inferno. Por quê? 1/3 seguiu Satanás e 2/3 são anjos fiéis e obedientes a Deus. Então, Jesus estava sendo tentado, né, por Satanás. E agora ele diz: vai embora, Satanás. Porque adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Tu vai adorar somente a Deus. O único que é digno de adoração é Deus. O único que deve ser cultuado, adorado, que tu deve te prostrar é a Deus. E quando Jesus manda Satanás embora, ele vai. O diabo deixou Jesus, e isso é uma lição para nós. Nós temos autoridade, nós temos o nome do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. O Senhor Jesus nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, para usar o nome de Jesus. Jesus, Jesus, aquele que é santo, 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 para que tu repreenda, amarre e expulse, mande embora Satanás da tua vida, da tua mente, da tua família, do teu trabalho, onde que tu andar, que tu sentir uma opressão, uma tentação, uma oposição, tu tem que te levantar no nome do Senhor Jesus e expulsar, mandar embora. Vai embora, Satanás. E ele vai ter que ir, porque tu tá usando o nome do Senhor Jesus. O sangue de Jesus está sobre a nossa vida. E foi exatamente isso que aconteceu. O anjo mau foi embora e os anjos bons vieram e serviram a Jesus. E o nosso rei não caiu. Ele resistiu. Ele, com a palavra de Deus, ele venceu cada uma das tentações. E a Bíblia diz que não veio sobre nós tentação que não fosse humana, mas junto com a tentação vem o escape. E o melhor escape, o mais poderoso e eficiente, é a palavra de Deus. É o que está escrito, é o que a Bíblia diz. 12. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Então Jesus, ele era dinâmico, ele se movimentava, ele ia e vinha. Então a coisa ficou difícil, ficou estreita, como a gente diz, porque João foi preso. Então, o que Jesus fez? Não era o tempo ainda. Então, ele voltou para a Galileia. Como é que eu falei no outro vídeo? Mais 150 quilômetros. Mas aí ele não fica em Nazaré. Ele vai para Cafarnaum, que é uma cidade no litoral, na beira-mar. E é uma cidade, está escrito aqui, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. E aqui eu quero lembrar com vocês, relembrar o que a gente estudou sobre Zebulon e Naftali, em Deuteronômio, em Gênesis, né? E tem também o próprio texto de Isaías, que Zebulon e Naftali eram filhos de Jacó, eram tribos de Israel que foram abençoadas. E eles têm a bênção justamente do mar, das viagens, de prosperidade. E Jesus vai para Cafarnaum, que estava na região, né, no lote, nas heranças de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios.
O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Então, a presença do Senhor Jesus em Cafarnaum, na região de Zebulon e Naftali, cumpriu mais uma profecia, porque daí eles receberam a luz, a visitação, a presença do Senhor Jesus. 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Então, depois do batismo, depois de João Batista ter batizado Jesus, depois da voz que confirmou, que disse que ele era filho de Deus, depois de toda a tentação, depois de mandar Satanás embora, Jesus começa a pregar. Então aqui é como se fosse assim, ó, o ministério público, ele começou a pregar. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Se tu é inscrito do canal A Bíblia Diz, tu já leu este versículo na boca de João Batista. Então Jesus estava pregando o arrependimento, confissão de pecados, conversão, salvação, a produção de frutos dignos de arrependimento, assim como João Batista, como a gente leu. 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Então aqui nós temos o relato dos 4 primeiros discípulos, seguidores de Jesus, segundo Mateus, segundo o Evangelho de Mateus: Pedro, André, Tiago e João. E o que chama a atenção? Né? O convite de Jesus, né? A convocação de Jesus e a resposta imediata. Deixaram imediatamente, no mesmo instante, seguiram Jesus. Quando Jesus te chamar, deixa tudo, obedece no mesmo instante, segue Jesus, obedece ao teu rei, ao teu Senhor. E eles foram os primeiros, mas Pedro, Tiago e João, eles eram especiais, eles eram do círculo mais íntimo do Senhor Jesus. Tanto que esta ordem, esta nomenclatura, Pedro, Tiago e João, perpassa os evangelhos, porque momentos muito importantes, simbólicos, emblemáticos da vida e do ministério do Senhor Jesus, as testemunhas oculares foi Pedro, Tiago e João, que são os primeiros a ser chamados. E os 4 eram pescadores. E vocês lembram quando eu falei de Josué, que também é o nome hebraico para Jesus, que dizia Josué, filho de Num, e eu disse para vocês que Num era pescado, peixe, pescador, tinha a ver com isso, e eu dizia que isso sempre me intrigava. Pois bem, os 4 primeiros eram pescadores e eles seguiram Jesus, e nós sabemos que eles foram colunas da igreja. Então Josué, filho de Num, e eu quis explicar para vocês sobre isso, que nós somos chamados a serem esses peixes, esses pescadores. O símbolo dos primeiros cristãos, dos cristãos primitivos, porque sofriam muita perseguição, era o peixe. Porque a palavra peixe em grego era o acróstico, era a palavra ictus, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, aqui há uma preciosidade, aqui há um tesouro. Os 4 primeiros são pescadores e eles foram chamados a largar as redes, largar o barco, largar o pai, deixar o barco e seguir a Jesus. Então nós, para obedecer esse chamado, temos que renunciar, deixar
algumas coisas, pessoas, lugares, negócios, bens, né? A gente não sabe, cada um de nós é chamado com um particular. O Senhor Jesus nos chama de uma forma específica. Pois bem, esses 4 pescadores deixaram os peixes para pescar pessoas. 23. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então Jesus estava ensinando, pregando, curando o povo, levando luz, né? Fazendo o bem. E aqui eu tenho que destacar com vocês doenças e enfermidades, tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curou. Seja qual for a nossa dor, seja qual for o lugar onde Satanás nos aprisionou, onde nós temos uma ferida, um trauma, seja no corpo, na alma, até rimou, né? No espírito, o Senhor Jesus nos cura, o Senhor Jesus nos liberta. Eu não sei qual é a tua dor, qual é a tua doença, a tua enfermidade, qual é o teu tormento, mas o Senhor Jesus foi levantado para anular, desfazer e destruir as obras das trevas.